Pois é, para falar sobre esse assunto comigo aqui no estúdio, nós recebemos a advogada Cíntia Barcelos, ela que atua na área de direitos humanos, já foi membro da Comissão Especial da Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil e também representa o Instituto Brasileiro da Família, o IBFAM. Isso mesmo? IBDFAM. IBDFAM, exatamente. Cíntia, muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. A gente sabe que o combate ao preconceito, seja ele qual for, ainda é algo que necessita de mais instrumentos no nosso país. Instrumentos jurídicos, instrumentos de ação, instrumentos dentro da sociedade. Para combater a intolerância religiosa, nós temos qual legislação, que lei que nós podemos aplicar num eventual processo de alguém que é perseguido, de alguém que é ofendido, de alguém que é agredido por conta da sua crença religiosa? Cíntia. Então, Matheus, a lei específica para tratar de crimes de intolerância religiosa é a lei do racismo, que ampara não só as questões de raça, mas também de religião, de orientação sexual e identidade de gênero. Então, hoje nós temos essa lei, né, na verdade, desde 89, que ampara esses crimes. E o que falta, na verdade, para além da lei, é, de fato, a educação da nossa população, tanto com base no respeito, tanto com relação à possibilidade dessas denúncias, das pessoas realmente se empoderarem, né, de si, de que é um fato criminoso e poderem denunciar aos órgãos públicos e principalmente buscar uma delegacia especializada para isso. Aqui do Brasil a gente tem uma coisa engraçada, né, que é o fato da lei pegar. Tal lei pegou, tal lei não pegou, né? O fato de enquadrar tantos crimes com diferentes situações dentro de uma única lei do racismo pode ser considerado uma deficiência do nosso sistema legislativo, Cíntia? Nós precisaríamos de tipificar melhor crimes contra religiões, crimes de intolerância religiosa, seja qual religião for, para conseguirmos ter uma ação mais efetiva contra essas manifestações de preconceito? Acredito que não, Matheus. Acredito que a lei é suficiente, a lei do racismo ela é boa. O que falta, na verdade, é uma instrumentalização da própria sociedade para que isso aconteça. Por exemplo, as questões os crimes de intolerância religiosas, eles esbarram, como foi dito no vídeo, na questão do racismo. É o racismo estrutural que deve ser combatido na nossa sociedade por meio de uma educação. Nós temos várias legislações envolvendo as questões de raça e também que amparam a religião. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que apoia os direitos e a igualdade das pessoas. Nós temos a Lei de Cotas, que de forma social e raça e por pessoas com deficiência amparam também esses direitos. Então, o Brasil, ele é um país legiferante, né, que tem muitas leis, nossas leis são boas, mas o que falta é a efetividade disso. Então, quando você fala em efetividade e instrumentalização, é, por exemplo, uma pessoa que é vítima desse crime chegar numa delegacia e conseguir não só registrar a denúncia, mas ter a consciência de que aquilo vai ser investigado, que aquilo pode se tornar um processo caso haja materialidade, caso haja prova. É por aí? É, mais ou menos, né? É por aí também. A principal é a pessoa ter coragem, né, de buscar o órgão público para se dizer que de determinada religião, de uma religião de matriz africana, seja da Umbanda, Candomblé ou outras, porque existem várias outras também, e ter essa segurança de que o poder público vai ampará-la no seu direito. Até porque o racista também pode ser servidor público, né? Sim. Ele também pode estar ali nessas estruturas de poder, né? À medida em que a gente chama as pessoas que são vítimas desses crimes para denunciarem, para transformarem isso eventualmente num processo, para buscarem o seu direito, a gente precisa também trazer orientação, Cíntia. E aí eu te pergunto quanto a provas, por exemplo. A nossa entrevistada falou ali que foi agredida com um objeto na rua. Mas a gente sabe que muitas agressões se dão, por exemplo, no contexto de redes sociais, né? Às vezes uma pessoa posta uma foto, recebe um comentário ofensivo, ou aquela foto se torna um print para outro tipo de informação distorcida. Como guardar provas para procurar esses direitos, para procurar a justiça? Infelizmente, a gente, nessa situação de crimes, né, a gente tem essa deficiência das provas, porque um print vale, mas ele não vale de forma isolada. Precisa saber de onde ele veio, de que rede social ele está vindo. Então, hoje já existem as delegacias de crimes digitais para que possam apoiar o cidadão nessa busca desse direito. Por outro lado, a gente vê, de fato, que as pessoas também precisam ter
outras que ajudem a comprovar toda essa situação. E é difícil organizar essa rede, mas eu já vejo hoje um movimento de autonomia, né, e de reunião dessas pessoas, né, dessas redes de apoio, não só das próprias pessoas, mas também do movimento social, né, que ampara também, que dá esse apoio para que essas pessoas possam buscar efetividade. E no caso da entrevistada, alguém poderia ter anotado a placa, mas infelizmente, Matheus, uma coisa que a gente precisa pontuar com relação aos crimes de racismo é um crime de ódio. E o crime de ódio, muitas das vezes, não é contra aquela pessoa, é contra o que ela representa. A coletividade. A coletividade. Então, por isso, às vezes, essas agressões, homicídios, não só diretamente a uma pessoa, mas a quem faz parte dela. Cíntia, e aí no caso de alguma situação, alguma manifestação de preconceito que seja um crime, que precise de denúncia, onde que a gente pode procurar? Qual o passo a passo para essa denúncia? O primeiro lugar é realmente a delegacia? Sim, o primeiro lugar é uma delegacia. Aqui em Goiás nós temos a delegacia especializada em crimes de intolerância, que é a GEACRE. Até estivemos lá há pouco, né, Matheus? Para tratar dessa pauta tão importante e procurar também o apoio de uma advogada ou advogada para esclarecer sobre a situação. Eu sempre indico para as pessoas estarem acompanhadas junto da sua rede de apoio, junto de pessoas que possam, né, orientar o melhor a se fazer, tomando as providências legais necessárias, né, para que a pessoa também ali que sofreu esse crime, que sofreu um preconceito, uma discriminação, não traga para si mesma algo, né, não faça justiça com as próprias mãos, porque aí ela vai buscar, né, virar uma bola de neve e não vai efetivamente, às vezes, coibir que outra pessoa, né, passe por aquilo mesmo que ela passou. Então, por isso que é muito importante todos os órgãos, né, buscar as comissões de direitos humanos da OAB, as comissões dentro da Assembleia Legislativa de Direitos Humanos, da Câmara, denunciar de todas as formas, né, o que aconteceu, não ficar calado. Não é fácil, não é simples, né, mas é uma atitude necessária a tomar até mesmo para que as próprias outras pessoas, inclusive do seu círculo social e da sua família, não sofram. Agora, uma questão importante é a gente observar que tudo isso vem também atrelado, né, a uma visão racista, uma visão que nos remete ao tempo em que as pessoas eram escravizadas, né? E esse combate, ele se dá também na forma da lei, mas se dá também de forma cultural, né? Falar sobre esse tema, expor a realidade e a verdade sobre assuntos que ainda são alvos de preconceito, também é uma forma da gente construir gerações mais conscientes, né, Cíntia? Sim, Matheus, porque assim, a primeira lei, né, que protege esse direito é a própria Constituição Federal, e ela traz isso de forma expressa, tanto com relação à proibição de discriminação em razão de religião, quanto da cultura, né? Esse é um fato da cultura brasileira, quer as pessoas gostem ou não. Existe uma proteção jurídica e institucional muito forte, até porque o próprio Estatuto da Igualdade Racial faz com que o poder público promova isso, tanto a nível público quanto a nível privado. Então, as crianças hoje e adolescentes já estudam sobre a cultura africana, as religiões de matrizes africanas, mas isso precisa ser de uma forma mais clara, né, mais contundente, trazer também que essas, não só na forma do ensino, mas trazer que a falta de respeito pode provocar da pessoa do seu lado, do colega do seu lado que sofre isso e que às vezes de forma silenciosa ali não fala de si, não fala a religião que pratica de medo de sofrer um preconceito. Exatamente. Cíntia, muito obrigado pela entrevista, ótima noite para você. Obrigada, Matheus. Hora do nosso tchau obrigado de hoje. Dia desses, conversando com um amigo, ele virou para mim e falou uma expressão terrível: chuta que é macumba. Ditado que talvez você ainda possa ouvir por algum lado. Muitas mudanças começam pela nossa forma de nos expressarmos. Isso diz quem nós somos perante a sociedade, isso diz a forma como a gente se representa para o outro. Por isso, respeitar as escolhas individuais de todas as pessoas, e nisso se inclui a sua crença religiosa, é um dos motores para nós construirmos uma sociedade mais respeitosa, mais inclusiva e que pensa nos direitos coletivos, que pensa no caminho de construção de um futuro sem preconceito para todos nós.